Capítulo 11, o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Olha só, essa parte aqui, ela é difícil, mas para quem estuda comigo não é tanto, né? Até porque nós já aprendemos várias partes em relação a isso aqui. Na história de Israel, na escatologia e em outros estudos paralelos. Mas vejamos, aqui fala de uma transferência de império mundial. O Império Medo-Persa que dominava seria vencido pelo Império Grego. E o Império Grego posteriormente seria dividido em 4, sendo que desses 4, 2 partes têm a ver com a Terra Santa, que era a parte do Egito e a parte da Síria. Mas vamos ler, e à medida que formos lendo, nós vamos explicando. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. Vamos entender isso aqui. Primeiro ano de Dario é paralelo ao primeiro ano de Ciro, 539. Você sabe que Ciro, ele era corregente com Dario, né? Então Ciro e Dario estavam juntos no poder. Só que ele fala no primeiro ano de Dario, 539, Daniel se levanta para fortalecer. Fortalecer no sentido de quê? De retomar as suas atividades. 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Vejamos aqui. Aqui nós temos uma sequência genealógica. Ele fala que 3 reis estariam sobre a Pérsia. No caso aqui, pela ordem, seriam Cambises, que foi de 530 a 522, Dario, 522 a 485, Xerxes, 485 a 465. E por último, a partir de então, Artaxerxes. Esse seria o 4º pela sequência. A partir desse 4º, que é Artaxerxes, o Império Medo-Persa começaria a enfraquecer e mais à frente cairia para a dominação grega, que é o que acontece aqui no 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Este é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, porque ele morreu prematuramente, bem jovem, e ele morre no sentido de uma conspiração a princípio, e o reino dele foi dividido para 4 de seus generais. Por isso que fala 4 ventos. Aí fala assim, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou. Ou seja, ele nem repassou para um descendente dele e nem tampouco para o objetivo que ele tinha. Porque o objetivo de Alexandre era fazer do mundo uma grande Alexandria, fazendo um mundo culto, um mundo sábio, dentro de uma doutrina helenística, fazendo com que todos tivessem um conhecimento apurado. Aí fala assim, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Quem são os outros? Os seus 4 generais. Vejamos aqui, Alexandre morreu, e quando ele morreu, ele não tinha herdeiro, não tinha descendência. Então os seus 4 generais receberam 4ª parte dos seus impérios. Aí foram fundadas 4 Alexandrias, sendo os 4 generais Antígono, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Desses 4, 2 são importantes para a narrativa da Bíblia. Ptolomeu, que foi o regente da Alexandria do Egito, e Seleuco, que foi o regente da Alexandria da Síria. Sendo que os Ptolomeus também são conhecidos como os Lágidas, tá? Quando você ouvir falar dos Lágidas, Ptolomeus e Lágidas são a mesma coisa. E Seleuco, ou descendentes dos Seleucidas, ou os Seleucidas, também dá no mesmo. Versículo 5. E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este fortalecerá mais do que ele, e reinará, e dominará, grande será o seu domínio. Bom, esse reino do sul aqui é o que equivale ao Egito, a Alexandria do Egito. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte no caso a Síria, né, para fazer um tratado. Mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos.
Mas do renovo das suas riquezas, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Veja bem aqui, todo esse imbróglio aqui, que é confuso, está falando das guerras que existiram entre o sul e o norte. Sul, Egito; norte, Síria. Sul, Ptolomeus; Síria, Seleucidas, para você não perder a linha. 8. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Aqui está dizendo que o sul, que era o Egito, por um tempo prevaleceria contra o norte. Pegaria todos os seus deuses, que era comum quando se vencia um exército, e levaria para o Egito. 9. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, inundará e passará, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Vê se você entende. Está falando de guerras e conflitos entre o norte e o sul. Então sempre você vai ter que saber quem é quem aqui. Você tem que saber que o sul é o Egito e o norte é a Síria, para não perder a linha. 12. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitas milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Aqui está dizendo o seguinte, que aí em determinado momento da história, os Seleucidas prevalecerão contra os Lágidas, ou a Alexandria do Egito. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores, os transgressores no caso, do teu povo, se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Quando fala os filhos dos prevaricadores do teu povo, se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão, aqui está falando num sistema interligado, e que na verdade ele fala o teu povo, né? Na verdade, não fala o seu povo. Então quando fala o teu povo, na verdade ele está falando o povo que é o próprio povo de Deus, ou seja, é aquela parcela de Israel que habita na Palestina, cujo o sentido é totalmente ali político. Ali diz que os prevaricadores são aqueles que fazem aliança para justamente se juntarem ao mal. O mal aqui no caso é Antíoco IV Epífanes, que nós vamos ver na frente. Mas eles cairão, ou seja, não prevalecerão. Quando a pessoa lê isso aqui, não vai entender se não tiver essa explicação. 15. E o rei do norte virá, e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, olha, a terra gloriosa de Jerusalém, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Essa questão de filha das mulheres, a questão aqui são alianças políticas. São ligações que eram feitas, na verdade, para criar laços políticos. Ó. Aí diz assim, depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. As ilhas são os continentes, os povos distantes. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio, sua vergonha, contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Quando fala um príncipe, é um rei. Então aqui está falando de jogadas políticas e guerras internas, justamente entre eles, entre os Seleucidas e entre
os Ptolomeus. Aí aqui fala que eles terão guerras e demandas entre si. Aí fala assim: virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Virá para as fortalezas da sua própria terra, o que quer dizer isso? Porque eles são de descendência grega, não é isso? É o Império Grego que vai ser, ou foi, melhor dizendo, dividido em 4. Mas aqui diz que ele vai se levantar contra a sua própria terra, ou seja, vão tentar possuir até mesmo as terras que faziam parte da Grécia, no caso as cidades-estado, como Atenas, como Esparta e as outras mais. Então está dizendo que tentaria contra os da sua própria sangue, seu próprio sangue, mas não prevaleceria, e cairá e não será achado. 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. O que é arrecadador? Coletor de impostos. Mas em poucos dias será quebrantado, ou seja, o sistema não prevalecerá, não prevaleceu. Isso sem ira e sem batalha, que é na diplomacia, na vassalagem. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, olha só, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse aqui é o Antíoco IV Epífanes. Na verdade, este cidadão, ele era justamente o elemento que faria a profanação em Israel, faria essa aliança, como eu falei aqui atrás, lá no versículo 14, né? Os filhos do teu povo farão aliança com ele, porque ele faz aliança com uma parcela de judeus, e na verdade depois ele quebra essa aliança, ele profana o santuário. E na verdade Antíoco IV Epífanes, e Epífanes, a palavra Epífanes vem de epifaneia, manifestação. Epífanes foi um título que ele mesmo adotou, dizendo que ser ele o manifestado, o Deus manifestado. Esses imperadores tinham muito disso. Mas o certo diz que esse elemento é vil, não tem dignidade real. Ele vai afrontar e afrontou o sistema. 22. E com os braços de uma inundação, quer dizer, domina tudo, serão arrancados de diante dele. E serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Quando fala o príncipe do concerto, é o rei que faz a aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Quer dizer, ele vai ser um cara tão tirano e tão déspota, que ele é superior aos seus ancestrais. E repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Contra as fortalezas quer dizer contra os reinos, dominará tudo, vai lamber o campo como o boi come a erva. 25. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, que aí você sabe que é o Egito, ou Ptolomeus, ou Lágidas, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Na verdade aqui é traição política, traição dos aliados. E os que comerem os seus manjares, o quebrantarão. Comerem os seus manjares, quer dizer, que estão na traição comendo à mesa do rei. E o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados, ou seja, vai ser derrotado na peleja. 27. Também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Isso quer dizer que eles vão fazer aliança. No final, quando não mais o sul conseguir prevalecer sobre o norte, vai se aliar ao norte. Ou seja, se não podemos com ele, juntemo-nos a ele. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Qual é esse? Qual é esse ponto? A aliança feita vai ser rompida. Essa aliança, na verdade, é porque eles não permaneceram fiéis uns aos outros. Quando ele fala também esses dois reis, ou seja, o rei do sul e do norte. 28. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Aí pegou.
Aí o negócio vai esquentar a chapa em Jerusalém. Por quê? Aqui diz que aí depois ele vai virar para o Santo Concerto. O que é o Santo Concerto? A aliança que existe entre Deus e Israel. E diz, e fará o que lhe aprouver e tomará para a sua terra, tornará para a sua terra. Ele foi, aí entra aquela questão, ele dominou a Palestina, ele mexeu nas leis, ele profanou o templo, ele profanou o santuário, ele sacrificou um porco no altar de Deus, ele botou uma imagem do deus Zeus, que é um deus grego. Vê bem, aqui no 29. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, que é a guerra contra Egito. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele os navios de Quitim. Quando fala Quitim é o oeste, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o Santo Concerto. De novo, Santo Concerto, aliança entre Deus e Israel. E fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o Santo Concerto. Quem desamparou o Santo Concerto? Aqueles que quebraram, que automaticamente foram corruptos e se aliaram a ele. 31. E sairão a ele os braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Os braços quer dizer a força, profanar o santuário, quer dizer o santo dos santos, o templo, e a fortaleza, ou seja, que é o pacto que existe entre Deus e Israel. E tirarão o contínuo sacrifício, quer dizer, todo o ritual voltado ao Senhor no templo, estabelecendo a abominação desoladora, ou seja, ele vai tirar o padrão e vai estabelecer um santuário pagão ali, como eu falei, sacrificando o porco sobre o altar do Senhor e automaticamente levantando uma estátua a Zeus. E detalhe, né, quando nós falamos de sacrificar o porco no altar, é porque ele sabe muito bem que as leis de Deus, esses animais são considerados imundos. E ali ele vai fazer essa prática, ó. E aos violadores do concerto, ele com lisonja perverterá. Ó, quem é o violador do concerto? Que se aliam a ele. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Aqui são os da resistência. A família de Judas Macabeu, que vai resistir a Antíoco IV Epífanes. E vejamos, esse aqui foi um lado histórico que aconteceu no período do silêncio. Mas na verdade esse elemento chamado Antíoco IV Epífanes, ele foi uma prefiguração do anticristo. E toda a profanação que ele fez no templo simboliza a profanação do anticristo durante a grande tribulação. Por isso que aqui diz claramente que ele vai simplesmente abominar toda a prática. Versículo 33, ó. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Aqui fala das perseguições, aqui fala automaticamente daqueles que sofrerão e padecerão, porque aqueles que são os violadores do concerto, eles entregarão os que são fiéis. Então aqui diz, conhece ao seu Deus, se esforçará e terá proeza, mas por isso eles serão perseguidos. 34. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, que é o Senhor, né? Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, ou seja, não são verdadeiros. 35. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Ou seja, naquele contexto, naquela época, muitos dos que eram sábios, eles seriam entregues a essa tortura, seriam entregues ao inimigo, mas aqui diz por um tempo determinado. 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, quer dizer, não respeita religião nenhuma, não respeitou no passado, e contra o Deus dos deuses, o Senhor de Israel, falará coisas incríveis, e será próspero. Veja, ele vai prosperar, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui são palavras de blasfêmias. Você vê claramente aqui o anticristo. Só que esse cidadão fez no passado o que o anticristo vai fazer no futuro. 37, ó. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem fará respeito ao amor das mulheres. Ter respeito ao amor das mulheres, ou seja, são as leis que eles mudaram. Aí fala assim, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Moral da história. Esse sistema do Antíoco IV Epífanes, ele blasfemou contra todos os deuses, contra o Deus de Israel, quebrou as alianças, e quando eu falo assim, não terá aos amor das mulheres, né? Não terá respeito ao amor das mulheres, porque ele perverteu um sistema, era totalmente promíscuo.
Nessa época aqui, as relações de pessoas do mesmo sexo foram afloradas. Por isso que você entende que tudo que ele fez aqui no passado é símbolo do que acontece no futuro. Está acontecendo hoje, né? Exatamente. Essa forçação de barra para que não haja mais afeição pelo amor das mulheres, entre homem e mulher, tudo trocado. Por quê? Ele troca a lei. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Quem é o Deus da fortaleza? Os deuses da fortaleza que ele fala é aquele que o fortalece, ou seja, é o próprio Satanás. Isso aqui é a abominação desoladora que Jesus fala no Novo Testamento. É automaticamente adoração à besta. Ó. E é um Deus a quem seus pais não conheceram. Ó. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Vamos entender. Por que os pais não conheceram? Porque ele é da cultura grega. Então, sendo eles da cultura grega, não é nenhum Deus do panteão grego, não é nenhum Deus de Israel, não é nenhum Deus visto no mundo. Por quê? Ele vai colocar adoração a ele mesmo. E quem adora a ele mesmo, adora a Satanás. Lembre-se, Satanás, ele vai colocar o filho dele no mundo, que é o anticristo. Porque o anticristo é uma prefiguração do mal. Assim como Jesus era uma prefiguração do Pai. Por isso que Jesus falava, quem vê o Pai vê a mim. Quem vê o anticristo vê Satanás. Ó. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho. Quem é o Deus estranho? É a besta, é Satã. Aos que o reconheceram multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Por que ele vai repartir a terra? Porque a grande tribulação, ou o império da besta, que equivale à 70ª semana de Daniel, é o período em que o mundo sofrerá o domínio de Satã, através de seu filho, o anticristo, que é chamado de a besta, e todos aqueles que fazem aliança com ele, ele vai repartir a terra, porque ele sabe que no futuro Jesus vai voltar e vai repartir essa terra. Ó. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Quer dizer, o rei do sul vai tentar mais uma vez, e ele prevalecendo. Hein? 41. E entrará também na terra gloriosa, Jerusalém, é Israel, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Veja bem, a questão toda é o seguinte. Aqui ele fala de Edom, Moabe e Amon. São parentes chegados de Israel. Ele está dizendo que há um controle, há um domínio. Se você não percebeu ainda, aqui ele está falando do domínio do anticristo. E ele está falando que ele vai vir para cercar a cidade santa. Para pisar a cidade santa. Isso equivale à preparação para a batalha do Armagedon. Mas que Antíoco Epífanes fez tudo isso no passado. 42. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Ou seja, domina tudo. Domina tudo, dominou no passado, dominará no futuro. 43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e dos etíopes o seguirão. Moral da história, ele domina tudo, faz aliança com todos. O que esses vão fazer? Vão formar o grande exército mundial, isso no futuro, para vir cercar a Jerusalém. No passado, eram as alianças que os sírios, no caso, a descendência de Seleuco, fez. Aí diz aqui, ó, versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Qual é o rumor? O rumor de guerra. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ou seja, todas as conspirações contra Antíoco Epífanes foram rechaçadas. Todas as tentativas de rebelião contra o anticristo serão neutralizadas. 45, olha só. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande é o Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. Quer dizer, o Monte Santo e Glorioso é Sião. Geograficamente ele está falando aqui daquela faixa de terra que vai justamente ao norte de Jerusalém, que é chamado Armagedon, que é o lugar da última peleja ali, claramente contra o anticristo. Ó. Fala, e armará as suas tendas entre o mar, aí você vai no mapinha, grande mar, é justamente o Mediterrâneo, e o Monte Santo é Jerusalém. Mas virá o seu fim,
e não haverá quem o socorra. Por quê? No final daquela situação, Antíoco IV Epífanes, ele sofreu a resistência dos macabeus e teve que abandonar a área e a região. Se você joga isso para o futuro, quando o anticristo cercar Jerusalém com suas tropas, é justamente o momento da volta de Cristo, a batalha do Armagedon, quando Cristo automaticamente aniquilará os adversários e para estabelecer o milênio na frente. Inclusive, no capítulo 12, que é uma continuação, você vai verificar os próximos episódios. Agora, a grande verdade, capítulo grande, enorme, o capítulo 11 de Daniel. Mas você já viu que tem que ter um conhecimento histórico, senão não entende absolutamente nada. Não somente histórico, escatológico e bibliocêntrico também. Este foi Daniel, capítulo 11.